Eu recebi o desafio do pastor Davis para pensar junto com vocês aqui uma palavra nessa série do que nós estamos tratando em janeiro, que é o poder do recomeço. Eu vou falar de um tema hoje muito delicado. Eu julgo dizer que esse é o tema mais importante de toda a nossa vida. Alguns de vocês sabem que eu e a minha esposa, Michele, assumimos a responsabilidade de um colégio de educação infantil pequeno o ano passado. E eu disse em uma reunião de pais que nós fizemos que eu estava cuidando e eu estava me responsabilizando pelo bem mais precioso que eles tinham. Eu não sei qual que é o patrimônio de vocês, mas eu tenho certeza absoluta que a sua família é o bem maior que Deus te deu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O pastor Davis está na comunidade de Ubatuba pregando hoje à noite e convidou todos nós a assistirmos pelo canal da CG de Ubatuba e pediu que eu transmitisse para vocês a palavra de hoje. Sabe por que eu creio que Deus vai usar a minha vida? Porque Deus usou uma mula, não é possível que Ele não use a minha vida. Obrigado, meu querido. Isso me dá convicção de que eu vou conseguir transmitir para vocês aquilo que está no coração de Deus. Quem não tem filhos, e eu creio que terá, mas quem já tem filhos, vai entender bastante o que nós vamos falar aqui hoje. Você fala, então o culto não é para mim, porque eu não tenho filho. Não, a gente vai falar da sua condição como filho. Você fala, mas assim, os meus pais já faleceram e eu não tenho filho. Pois é, nós vamos falar sobre os seus filhos espirituais. Nessa manhã eu creio em nome de Jesus que você vai sair daqui convicto de que você tem uma responsabilidade maior do que o seu trabalho, uma responsabilidade maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Salmo 127, no versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Todos abriram? Dá uma bisoiada aí para ver se o Marcelo não está em Apocalipse. Achou? Diz assim que os filhos, eles são o que do Senhor? Herança. É uma recompensa que Ele nos dá. Eu queria desafiar você que está com seu filho do seu lado, olha para ele. Esquece tudo que ele fez de errado. Esquece. O Lucas está se aproveitando, hein? Esquece toda a palavra má dita. Eu, por exemplo, quando pequeno, eu taquei fogo no lixo do banheiro da minha casa. Se minha mãe estivesse aqui, eu ia pedir para ela esquecer isso, olhar para ele e falar assim: olha para o seu filho e fala, filho, você é uma herança, é uma recompensa que Deus me deu. Filho, eu não troco você por nada. Você que está na sua casa, fale isso para os seus filhos. É neste momento que Deus começa a trabalhar na sua e na vida deles.
Quando eu tive a Angelina, para quem não sabe, a Angelina é a minha filha mais velha. Ela teve muito problema com a amamentação. A Michele não conseguia, nos primeiros dias, fazer com que ela pegasse a mamada corretamente. Na verdade, eu não sei quem é que não estava conseguindo, se era a Angelina, se era a Michele. Eu sei que as coisas não iam. E quem já teve filho sabe que os primeiros meses são complicados. Para uns, mais. O Altair não teve esse problema, mas para outros, menos. A Angelina, ela começou a perder peso e a Michele começou a ficar mal emocionalmente, porque a mulher já está num distúrbio emocional maluco. Todo o seu organismo está numa transformação inexplicável. E então, a filha dela não está conseguindo se alimentar. E o pai, quem é pai aqui vai me entender agora, se sente a pessoa mais impotente do mundo. Por quê? Eu não dou peito. E não... Você dá peito ou não? Não. Eu não tenho esse poder. Só que assim, eu também não consigo ajudar. E o pai fica, e eu, marinheiro de primeira viagem, eu ficava rodando igual uma barata tonta, olhando e pensando, e o que eu posso fazer para contribuir? Eu só pude orar. Eu lembro que eu recebi Tudo bem, Tiago? Bom ver vocês aqui. Eu recebi a visita do pastor Wagner. Pastor Wagner foi um dos discipuladores do pastor Davis. Pastor Wagner, na época, era o meu pastor de jovens. E ele foi até a minha casa. Chegou lá, sabe qual foi a primeira coisa que ele falou para mim? Imagina a situação. A Angelina não estava comendo. A Michele estava com, na minha opinião, não foi diagnosticado assim, mas pelo que eu entendi, ela estava com uma depressão pós-parto. E naquela situação, o pastor Wagner entrou na minha casa, junto com a pastora Vanise. Quem conhece o pastor Wagner sabe, ele deu aquele sorriso e falou: amado, os filhos são herança do Senhor. Vocês conseguem imaginar a cara que eu olhei para eles? Eu estava sem dormir. A minha esposa estava mal emocionalmente. Eu não sabia como lidar com aquela situação. E ele chega e fala: amado, os filhos são herança do Senhor. Os filhos são a recompensa que Ele te deu. Fiquei olhando para a cara dele, Altair. Eu confesso que eu pequei. Mas quando ele se sentou comigo no sofá e ele explicou que aquilo era normal, falou: olha, calma, isso é normal, isso acontece, vai dar certo. De imediato ele ligou para um pastor que era pediatra. Nós levamos a Angelina lá. O pastor Arnaldo, ele também é da Comunidade da Graça, cuidou, ajudou a Angelina, ajudou a Michele, e graças a Deus, Angelina, quem conhece sabe que eu chamo ela de Angelina Bolt, que ela não para um segundo, corre de cima para baixo. Mas o que você quer dizer com isso? Amigos, filho não vem com manual de instrução. Filho não vem com manual de instrução. Quando o calo aperta, não tem aonde recorrer, porque quem tem mais de um filho sabe, cada filho reage e se comporta de forma diferente. A palavra herança significa alguma coisa que você recebe sem ter feito nada.
Quando você herda alguma coisa, não é por mérito, é de graça. Porque alguém trabalhou por você. Alguém fez aquilo acontecer. Isso significa herança. E a palavra de Deus diz que os filhos são herança. É Deus quem deu sem você merecer. Eu tenho mérito? Nenhum. Em ter 2 filhas? Nenhum. Aprove a Deus. Mas até a gente entender isso, a gente precisa compreender melhor a palavra de Deus. Eu fui orar, amigos. Até porque já não tinha mais o que eu podia fazer. Eu fui orar. E o Espírito Santo de Deus ministrou essas palavras que o pastor Wagner colocou para mim, ministrou no meu coração, e então eu entendi. E sabe como tem sido as minhas orações pelas minhas filhas? Todas as noites, eu imponho as mãos sobre elas, e eu falo para ela, para Deus: Senhor, primeiro elas são tuas filhas. Eu imponho as mãos sobre ela, falo: Senhor, a Angelina e a Melina são tuas filhas, e o Senhor me deu a responsabilidade de cuidar. Por isso, como um pai, me capacita. Para vocês terem só para vocês verem o nível das coisas lá em casa, irmão, vocês precisam orar por mim. E eu não estou brincando não, vocês precisam orar por mim. A Melina tem 4 anos, a minha filha mais nova tem 4 anos. Você sabe, as duas me chamaram no quarto: pai, nós precisamos falar com você. Aí eu falei: ok, vamos lá. Imagina, uma de 6 e uma de 4, nós precisamos falar com você. E me sentou na cama delas. Estou lá eu, achando que eu ia, sei lá, receber um te amo, qualquer coisa do gênero. A minha mais nova virou para mim, Marcela, falou: pai, eu estou apaixonada. Lembra da cara do pastor Wagner que eu fiz? Para ela foi pior. E aí eu pequei de novo, porque eu quis matar esse menino. E você tá o quê, filha? Ela: é que assim, eu tô apaixonada. E a Angelina ria da minha cara, como soubesse assim, fala: nossa, ele deve estar muito arrasado, né? E eu falei: filha do céu, não faz isso com seu pai não. Olha o tanto de cabelo branco que eu já tenho, eu só tenho 35 anos. Mas os filhos, eles são assim, não tem uma regra. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina que temos que ensiná-los nos caminhos do Senhor. E isso é diariamente. O Tiago aí, ó, e a Denise estão chegando agora são 3, né? E vocês vão ver que o que vale para mim talvez não tenha serventia para vocês. Talvez a minha experiência não corresponde à de vocês, e vice-versa. Mas vamos prosseguir, porque do outro lado tem os pais. Os pais, eles são: você, filho, a palavra de Deus diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai. Mas a Bíblia não é específica no sentido: honra o seu pai, que é uma bênção. A Bíblia não fala sobre isso. Honra o seu pai, que merece ser honrado. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia pede para você honrar o seu pai. E a honra, eu aprendi com a Michele isso. Não a frase. A frase foi Deus que me deu. Mas a atitude. A Michele teve uns probleminhas com o pai no passado. O pai da Michele tem outra família. E isso trouxe alguns traumas para ela.
Quem já passou pelo processo do divórcio sabe, principalmente filho, que é doloroso. Eu imaginava que a Michele iria tratar muito mal o pai dela. Mas Davi, me espanta a maneira com que a Michele se inclina ao pai dela. E aí uma vez, eu vendo a Michele e o pai conversando, o Espírito Santo soprou no meu coração, filho. A honra, ela vai muito mais além do mérito. A honra, ela vai muito mais além do mérito. Aí você vai falar para mim, isso não é bíblico. É sim. O Davi estava sendo perseguido. Saul queria matá-lo. Davi teve a oportunidade de matá-lo. E ele falou, jamais eu tocarei no ungido de Deus. Deus nos deu os nossos pais para honrá-lo. Só que você, filho, precisa entender que pai erra. Um exemplo, eu trabalhava, antes de assumir o colégio, eu trabalhava num buffet. E agora as mães vão ficar meio chateadas comigo, mas receba que é de Deus. Eu trabalhava num buffet. E lá no buffet, o que eu via, e muito, era mãe tentando se realizar na filha. Mães que não tiveram, por exemplo, o baile de debutante e se frustraram por isso, Patrícia. Pegou a filha e imputou ela isso. Então era engraçado de ver a mãe chegando toda feliz. Não porque aqui você coloca rosa. Não, aqui ela vai entrar. Aí você olhava para a menina assim, ó. E olhando para o lado. Né, filha? Ela, oi? É isso aí. Tava nem aí. Não era o sonho da filha, era o sonho da mãe, Altair. E isso não acontece só nessa parte. A minha mãe, ela foi a vida toda bancária. Adivinha qual era o sonho dela? Eu sou contador hoje, diretor de um colégio. Pensa se eu tenho vontade de trabalhar no banco. Nunca nem passou pela minha cabeça. Quando pequeno, sim, porque eu queria imitar minha mãe. Mas aí eu cresci, Devani, e vi que o negócio era mais embaixo. Eu desisti. Sonhos profissionais que o pai ou a mãe imputa no filho como achando que é o melhor para ele. Pode ser, na sua opinião, o melhor para ele, mas você já perguntou para Deus? Gente, eu trabalho com os jovens dessa igreja. Esses aí que vocês estão ouvindo é um deles. Alguns deles estão fazendo Enem também. Senhor, capacita esses jovens. Eu fiz uma oração por eles ontem que eles quis me bater, Davi. Eu falei assim para eles, Senhor, abençoa e que eles consigam lembrar de tudo que eles estudaram. Aí eles... Então, ô tio, que eles me chamam de tio, né, ô tio? Aí... Não, você estudou? Deus vai fazer você lembrar de tudo, vai te dar discernimento, sabedoria naquela hora então. Tem uns que eu não vou citar nome porque eu não gosto de ficar expondo, que na última prova do Enem dormiu. Parabéns. Amigos, os pais erram quando querem imputar seus sonhos nos filhos. Eu sei que você acha que é o melhor para ele. Eu sou pai. Eu tenho os meus sonhos. E eu gostaria que minhas filhas fossem pelo caminho que eu as designei. Porém, Deus tem outros planos. Vocês sabem qual que é o maior sonho do pastor Davis, né? Com relação aos filhos dele. E a gente ora para que isso aconteça.
Mas se o Deus falar, olha, não, ele vai ter que se virar nos 30 e pensar em outra coisa. Eu gostaria muito que as minhas filhas fossem funcionárias públicas, porque não somente eu tenho esse anseio, mas aos meus olhos é o melhor para ela. Mas e se Deus quer que a Angelina, por exemplo, seja uma, sei, não vou falar pedagoga porque está no meio, mas seja médica? Eu não sei. Deus quer usar a vida dos seus filhos, pais, em outras coisas que talvez você nem imagina. Só que agora eu quero ir lá eu quero agora que você, filho, entenda que o seu pai, por mais errado que ele esteja, ele quer o seu bem. O seu pai, porque eu vi um pastor dando testemunho que ele estava num carro e aí entrou 3 adolescentes. 2 delas estavam reclamando da mãe, porque a mãe era chata, porque a mãe acordava ela cedo, porque a mãe isso, porque a mãe todo dia fala a mesma coisa. E a terceira menina ficou olhando para a cara dela e falou assim: eu só queria ter a minha mãe aqui para me encher o saco. Então tome cuidado, filho, eu também já não tenho mais esse privilégio. E como eu sinto saudade das encheção de saco da minha mãe. Eu não tive pai, mas minha mãe foi sensacional. Ela me educou e me ensinou muita coisa, e uma delas eu vou usar de exemplo nessa pregação para que vocês entendam quem era minha mãe. Os pais erram. Lá em 1 João 1:8 diz o seguinte, 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eu lembro-me de uma situação, amigos, eu julgo dizer que a situação em que minha mãe mais me ensinou, George, foi quando, numa mesa parecida com essa aqui, se os meus irmãos estiverem me assistindo agora, eles vão lembrar que isso faz muito tempo. O meu irmão e a minha irmã encontramos uma garrafa de 51 escondida nas louças. Olha, nós pequeno, olha a ideia que nós tivemos, Devani. Minha mãe, antes de chegar do trabalho, nós pegamos a garrafa de 51, colocamos na mesa, nos sentamos e pela porta aguardamos a minha mãe chegar. Eu consigo, Altair, lembrar da fisionomia da minha mãe quando ela pela porta entrou e viu uma garrafa de 51 entre ela e nós. Foi Deus quem deu para nós aquilo ali, porque, do tamanho que nós éramos, não tinha como pensar em algo tão impactante. Eu estava inclusive pensando nisso. O negócio foi planejado mesmo, foi para impactar. Quando ela entrou naquela porta e viu os 3 filhos pequenos, porque minha mãe teve que deixar-nos em casa para trabalhar, nós muito pequenos. A minha irmã mais velha era quem cuidava de nós. Ela viu a garrafa de 51, no mesmo momento que ela viu, ela olhou, eu lembro o olho dela enchendo de lágrima. Aquilo doeu mais em nós do que nela. Porque eu naquele momento tinha me arrependido de ter feito aquilo. Falei, acho que a gente pegou pesado. Minha mãe pegou, Marcelo, nós perguntamos para ela, o que significa isso aqui? Ela pegou aquela garrafa de 51 e falou assim,
na pia, a partir de hoje, vocês nunca mais vai me ver bebendo 51. E jogou tudo aquilo na nossa frente. Foi uma das maiores lições que minha mãe me deu, porque me deu coragem de, esses dias atrás, pegar a Angelina, sentar no meu colo e falar: olha, me desculpa, eu errei, filha, eu não deveria ter feito assim. Você cometeu um erro, sim, mas eu, como seu pai, não deveria ter te corrigido dessa maneira. O que eu queria que vocês entendessem? Pai, vocês erram, eu erro, mas o problema não é o erro, o problema é como você conserta esse erro. Eu estou falando isso, amigos, porque, por incrível que pareça, existem pais que não falam com os filhos, e filhos que não falam com os pais. Vocês têm noção do coração de Deus olhando uma situação dessa? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Deus te deu de presente. Você não merecia. E você nem conversa com seu filho. O celular que está na sua mão é mais importante do que o seu filho. Você não acha? Mas é o que você faz. No final aqui, eu vou chamar 2 pessoas, 2 jovens para vir aqui, um casado e um solteiro. E eles vão falar da experiência que eles tiveram com os seus pais. E com isso eu vou finalizar. Eu só queria que vocês entendessem o que eu não entendi aquele dia. Porque eu cobrei minha mãe, Denise, só que minha mãe estava em depressão. A minha mãe sustentava a casa sozinha, Davi. E ela não tinha ninguém do lado dela. Ela não tinha uma palavra, não tinha um amigo. A minha mãe, quando eu tinha 8 meses na barriga dela, ela perdeu o meu pai num acidente de carro aqui na Mateu Bay. A minha mãe perdeu as amigas, a minha mãe perdeu a mãe dela com câncer. E foi sofrido. Minha mãe trazia um peso, uma carga que eu pequeno não entendia. Por isso você, filho, entenda que o seu pai talvez não está te dando porque ele não recebeu. Talvez seu pai, ele está errando, mas é querendo acertar. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa ser mais compreensivo. Filho, com o pai. Pai, com o seu filho. Seu filho não entende o seu raciocínio. Gente, eu tenho 35 anos. E eu me considero novo. Aliás, os jovens aqui me consideram novo, sim ou não? Não saiu um ru agora, viu? Não saiu um ru. Eu vejo, às vezes tem jovens aqui que o que resolve, sabe o que é? Por incrível que pareça, é um pouquinho de atenção. É o que resolve. Às vezes eu e a Michelle não teria o trabalho que nós temos aqui com o filho de vocês, se vocês não parassem 1 minuto para perguntar o que seu filho está precisando. Eu não tenho a experiência que vocês têm, não. Eu estou aqui porque Deus me colocou. E eu creio que aquele que me colocou aqui vai me usar e capacitar para abençoar os seus filhos. E se você errou, Deus vai usar a minha vida para consertar. Mas a responsabilidade é sua. Eu oro pelos seus filhos. Sabia? Eu oro pelos filhos de vocês.
Eu tenho um compromisso de oração, e não é ministerial não, é porque eu amo eles. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ora pelos seus filhos? Ou é responsabilidade do Lúcio? Nossa, que palavra dura, né? Eu não estou querendo ser, eu nem sou o pastor dessa igreja. Quem tem que admoestar aqui é o pastor Davis. Eu falo e eu estou intercedendo pelos jovens dessa igreja. E jovens, eu estou intercedendo pelos pais, porque eu já tive um pai e hoje eu sou pai. E jovens, pais erram. Tente entender. Tente entender. Eu não tinha a capacidade de entender naquela época que minha mãe estava precisando, era sabe do quê? Não era uma de garrafa de pinga em cima da mesa. Deus estava precisando, ela estava precisando que eu a abraçasse, filho. Eu chegasse na minha mãe, abraçasse ela e falasse: olha, eu estou com você. Tá difícil, mãe, mas eu estou aqui. E eu vou pedir a Deus para que mude essa situação. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a Melina, 4 anos de idade, domingo passado. Eu saí dessa igreja, morrendo de dor de cabeça. E eu cheguei em casa. Minha filha tem 4 anos de idade. Eu peguei a caixa de remédio, coloquei em cima da mesa. Ela falou assim: pai, o que você vai fazer? Eu falei: vou tomar um remédio, filha, porque o pai está com dor de cabeça. Ela: vem aqui, pai. Vem aqui, pai. Eu fui até ela. Ela impôs a mão sobre a minha cabeça. Eu estava com dor de cabeça. Eu, como um pai, sabe o que eu fiz? Tá bom, filha, pensei comigo, vou incentivar ela a fazer oração quando tem enfermidade. Mas quando acabar, sabe o que eu vou fazer? Vou tomar o remédio. O Espírito Santo fez assim para mim: não, você não vai tomar o remédio. Eu estou aconselhando vocês tomarem ou não tomar remédio, não tem nada disso. Estou falando da minha experiência. A minha filha Melina colocou as mãos na minha cabeça e falou: papai do céu, tira essa dor de cabeça do meu pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu fechei a caixa de remédio. Eu falei: nem que eu passe o dia inteiro com dor de cabeça, mas eu não vou tomar esse remédio. Vocês devem saber do final da história, né? A Melina foi a primeira vez que eu vi, pelo menos, e que eu testemunhei que a minha filha orou por um enfermo e ele foi curado. E você sabe quem era esse enfermo? O pai dela. Tomem cuidado, não subestime os seus filhos. Pai, não subestime os seus filhos. No versículo 4 de Salmo 127, diz que os filhos, eles são uma flecha na mão do guerreiro. Sabe qual foi o intuito de te dar o seu filho? Você sabe qual foi o intuito? Que Deus te deu o seu filho? É para ele ir mais longe do que você foi. Pensa até onde você chegou hoje. A ideia de Deus, sabe qual foi, Tiago? Ele deu o seu filho para você pegar essa flecha e lançar para ir muito mais longe do que você. Esse é o desejo para as minhas filhas. Eu quero mesmo ver minhas filhas sendo usadas onde Deus quiser. Eu já quebrei esse protocolo. Eu quero que Deus use as minhas filhas. Você quer que suas filhas saiam do país? Não quero. Você quer que suas filhas sejam missionárias? Não, eu não quero. Você quer que sua filha trabalhe no quê? Um monte de outras coisas. Mas deixa Deus fazer. Sabe por quê? A vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os meus filhos vão ser muito felizes
se eles estiverem cumprindo com o chamado dele. Eu queria chamar aqui na frente o Jonas e a Bia. Queria que a equipe de som me ajudasse na questão do microfone. Jonas e Bia. O Jonas fica desse lado, a Bia fica deste lado, e eles vão compartilhar conosco uma experiência. Jonas, esposo da Ingrid, pai da Sofia, do GCM de casais nosso. A Bia todo mundo conhece, né? A Bia, além de nos abençoar muito no louvor, nos abençoa muito com os jovens, nas células, e tem sido um instrumento de Deus para essa igreja. Ontem eu encontrei ela e o pai dela no Hortifruti, lá no Jardim 9 de Julho. Ela tinha acabado de chegar do ensaio do ministério hoje. Ela ficou das 8 a meio-dia aqui, ensaiando para o louvor de hoje. Inclusive ela, eu responsabilizei. Eu não, né? Isso é coisa da equipe de louvor, eu só pedi. De trazer um louvor que eu quero encerrar essa manhã com vocês, com um louvor maravilhoso, que foi aonde eu tive um encontro com Deus, foi com esse louvor. Eu encontrei ela, conversei sobre isso. Ela foi com o pai dela no Hortifruti, daqui a pouco ela ia voltar na igreja para me ajudar no MAG. Sabe por que ela faz isso? Porque o pai faz. Sabe por que ela ama tanto o ministério na igreja e tem servido a Deus? Porque ela vê isso dentro da casa dela. Então cuidado com o que você anda reclamando dos seus filhos. Cuidado. Queria que a Bia compartilhasse depois. Som. Vai pegar logo eu, né? Filho da mãe. Eu tenho várias experiências, mas a que mais me marcou foi quando eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Tudo junto. Ai, gente. É porque eu tô nervosa. Sim. Ele falou que eu ia falar aqui, só que não me avisou nada. Não falou nada. Não avisou não. Enfim, eu sou a Bianca, eu tenho 18 anos e vou na célula da Stephanie. Enfim, posso falar? Obrigada. Enquanto eu estava tendo essas crises, muitas pessoas se afastaram de mim. E quem mais me ajudou, além dos meus amigos, foram os meus pais, que foram instrumentos de Deus para a minha vida. E hoje eu sou completamente curada. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Jonas, sou do GCM de casados do tio Lei e da Fernanda. Tenho 30 anos e a experiência que eu vou contar com meu pai, eu me lembro de quando eu era criança. Meu pai, ele era um cara que ele bebia demais. Meu pai, às vezes ele saía tipo quinta-feira, voltava na segunda-feira, ou às vezes na terça-feira, com um carro cheio de mulheres, bêbado. Eu me lembro uma coisa que marcou muito foi ele chegar em casa várias vezes bêbado. Ele comia e a partir do momento que ele almoçava com a gente, ele debruçava sobre o prato sujo de comida e dormia ali mesmo, por várias e várias vezes. E meu pai, ele bebia todos os dias. E assim, uma das coisas que mais marcou foi quando a gente tem até hoje, né, um casal amigo nosso da igreja, que praticamente me viu crescer e sempre convidava a gente para ir. E eu lembro que meu pai aceitou uma vez esse convite. Nessa uma vez que ele aceitou Jesus na igreja. E a partir do outro dia, meu pai já não bebia mais, meu pai já não fumava mais. E o maior legado que meu pai tem deixado para mim nos últimos dias
Meu pai já veio aqui, o Lúcio conhece. Meu pai, o nome dele é João, ele é pastor na Igreja Deus é Amor. Ele tem mais ou menos 23 anos, 22 anos de ministério. E o legado que ele deixa para mim é o mesmo legado que o nosso pastor deixa para nós. É vida de oração. Eu falei para o meu pai, eu queria ser pelo menos metade daquilo que o Senhor é, na capacidade de fazer anos e anos de jejum. Não é tipo jejum, começo agora, daqui uma semana termina, não, é anos, todos os dias. E o principal de tudo, o maior legado que eu quero ser igual ao meu pai é na oração. Meu pai é aquele crente antigo, que se ajoelha no pé da cama, às vezes 10 horas, às vezes meia-noite, e vai até 4 ou 5 horas da manhã. Igual o pastor falou, quantas vezes eu já peguei ele dormindo de joelho? Várias. Mas para mim, só o fato dele estar ali, às vezes eu estou na casa dele, de eu ir deitar 10 horas da noite, eu acordar tipo 1 hora da manhã para ir no banheiro, e às vezes escutar que o meu pai está ali de joelho, orando por mim, cara, é algo que, para mim, como jovem casado, não tem preço. Eu acho que o maior legado que meu pai tem deixado para mim é uma vida de oração e uma vida de renúncia. E eu agradeço muito a Deus pela vida do meu pai. Amém? Glória a Deus. Amigos, enquanto a banda sobe, eu queria finalizar essa palavra com um texto das Escrituras, que está lá em Isaías 38, versículo 5. Isaías 38, versículo 5. O profeta Isaías, segundo a palavra do Senhor, foi falar com Ezequias, que estava enfermo de uma doença, a Bíblia diz, muito grave. Um texto conhecidíssimo. E eu queria aproveitar este texto, o louvor que eles vão tocar agora, para Deus mudar a história na vida de vocês. Depois de nós lermos esse texto, nós vamos nos levantar e vamos adorar a Deus e pedir, Senhor, que os meus filhos tenham um encontro real contigo. E eu quero que você, filho, que o seu pai não é convertido, eu quero que você ore e peça, Senhor, o Senhor fez na vida do pai do Jonas, esse milagre faz na vida do meu pai. O meu pai se encontra nessa situação, eu o amo demais, muda a história da vida dele. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que o mover das águas vai acontecer na família de vocês. Isaías 38, no versículo 5, o profeta Isaías foi... Está todos vivos? Glória a Deus. Ainda não é o arrebatamento, pessoal. O profeta Isaías, amando do Senhor, foi somente avisar Ezequias. Ele não foi perguntar, ele só foi avisar. Falou, ó, arruma a tua casa que você vai morrer. Ele só foi dar esse recado, simples assim. Imagina um profeta chega lá, imagina o Davi batendo palma lá na sua casa e falou, irmão, tudo bem? Tudo bom? Então, eu vim aqui te avisar um negócio, você arruma a casa aí que você vai morrer. Para quem está doente, imagina a situação. Isaías 38:5 diz, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouviu a tua oração. Não, desculpa, isso aqui é depois, senão vocês não vão entender. Quem não conhece o texto, depois do profeta ter falado isso, o Ezequias virou para o lado, chorou
e orou a Deus. Falou: Senhor, eu andei contigo em retidão, com um coração perfeito. O Senhor sabe disso. Depois dessa oração, ele começou a chorar. E Deus mandou Isaías voltar lá. Gente, eu estou falando do poder de uma oração. Eu falei com os jovens sobre isso ontem. O poder de uma oração. O profeta veio e falou: ó, você vai morrer, arruma a casa aí. Ele virou para o lado, chorou e orou. Aí Deus fez isso. Eu ouvi a tua oração, disse Deus a Ezequias, e eu vi as suas lágrimas. Eis que eu vou acrescentar a você mais 15 anos de vida. O objetivo maior dessa pregação hoje, se você pudesse e quisesse retirar tudo o que eu falei e ficar só com uma palavra, só com uma frase: ore pelos seus filhos. Chora. Chora pelos seus filhos. Filho, olhe pelos seus pais. Chora. Clama. Deus ouve. Uma vez na comunidade sede, eu estava adorando a Deus. Eu tenho isso muito forte no meu coração. Eu estava adorando a Deus e orando, e a lágrima corria num louvor semelhante a esse, eu sendo tocado e ministrado. Uma mãe chegou em mim, o nome dela é Roseli. Em lágrimas ela falou: sabe qual que é o meu sonho? Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Sabe qual que é o meu sonho? É um dia ver o meu filho assim, igual eu estou vendo você. Amigos, Deus ouve a oração do pastor Davis, mas você, pai, Deus ouve a sua oração de uma forma diferente. Deus ouve, filho, a oração do pastor Davis, do Lúcio. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Só você e Deus sabe o que você passa. Ore e chora. Clame a Deus, jejua. Se coloca na brecha. Eu tenho certeza, Deus vai mudar a história da sua vida. Creia. Uma vez eu orei também. A primeira vez que eu pisei na comunidade da graça, eu fiz uma oração. Eu estava acometido de vitiligo, uma doença que até hoje, pelos médicos, é incurável. E eu fiz uma oração, eu e Deus, como Ezequias fez. E eu falei uma coisa: se o Senhor me curar, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui nessa igreja, mas se o Senhor me curar, eu faço um compromisso, que eu vou dedicar o resto da minha vida para te servir e para servir as pessoas. Essa barba branca que vocês veem aqui é um sinal da promessa. Se eu tirar a barba, a minha pele foi restaurada, mas Deus deixou uma marca. Davi, toda vez que eu olho no espelho e penso, eu vou me afastar dos caminhos do Senhor, a minha barba branca está lá. Você lembra? Eu escuto, você lembra? Eu fiz um compromisso com Deus. Eu fui curado.
Naquele mesmo dia, naquela oração, um rapaz como Isaías veio falar comigo. E ele falou assim: olha, eu estava ali, ele era diácono da igreja na época, eu estava ali orando e Deus pediu para vir falar com você uma coisa. Era o meu primeiro dia naquela igreja. Deus ouviu a sua oração. O que o Isaías falou para Ezequias? Deus ouviu a sua oração. O que eu vim fazer hoje aqui? Falar para vocês uma coisa. Deus vai ouvir a oração de vocês.